Quando a gente vai no DNA, já fica com o pé atrás. Projeto de autoria, como você falou, da Daniela Cunha, deputada, filha de Eduardo Cunha. Boa coisa, não pode sair daí. Mas vamos lá, esse projeto ele tem, perdão, a meu ver, dois problemas. O primeiro, você mencionou aí, ele passaria a contar o prazo da vigência da inelegibilidade a partir da condenação, e não, como é hoje, a partir do trânsito em julgado desta condenação. Isso é um contrassenso, porque, salvo o melhor juízo, como costumam dizer ministros, juízes e autoridades em geral, no Brasil, qualquer condenação só vale a partir do trânsito em julgado. Mas por que a preocupação deles com isso? Porque, de fato, como até o trânsito em julgado acontecer demora, em muitos casos demora mesmo, né? Você acaba tirando da vida política muitos desses políticos que, quando condenados, querem voltar logo, né? Então, se o projeto for aprovado, condenados e passado o prazo da inelegibilidade, podem voltar à vida política. Então, o que eles querem? De uma certa forma, padronizar, né? Porque a partir da condenação, contam-se aqueles 8 anos, passaram os 8 anos, a pessoa pode voltar para a vida política, né? Mas aí quebra esse princípio do trânsito em julgado. Esse é um problema. Agora, tem um segundo problema que alguns especialistas já apontaram e que eu acho que é aí que está o pulo do gato. E por isso a gente deve ficar muito preocupado com esse projeto, porque ele tem uma redação, num dos seus artigos, aqui eu vou ter que botar os óculos para ler, porque eu não quero errar. Ele fala que a perda dos direitos políticos, ou seja, a inelegibilidade, ela só aconteceria quando o comportamento do condenado levar à cassação de registro, diploma ou mandato. Pois bem, a condenação do Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político na campanha eleitoral não levou à cassação do mandato, nem cassação de registro, nem nada. Por quê? Porque ele perdeu a eleição. Né? Então, não tinha como aplicar uma cassação ou perda de registro, de mandato, seja lá o que for, porque ele perdeu a eleição. Mas, justamente, como o mandato não foi cassado, ele não perdeu o registro, da maneira como isso está escrito, abriria uma brecha para que ele, Bolsonaro, questionasse a inelegibilidade dele. Essa é a preocupação de alguns especialistas. Inclusive, neste caso, poderia, inclusive, se for aprovado isso no plenário do Senado, que é a próxima etapa, isso se aplica à retroatividade, porque isso aqui não é pena de prisão, enfim, né, é uma punição eleitoral, e aí está todo o perigo de o Bolsonaro questionar. Ele pode, questionando, isso certamente cairá novamente, será levado ao plenário do TSE. A gente sabe como determinadas questões mudam, elas podem ter o seu resultado, né? Se forem novamente julgadas, o resultado pode mudar em função de uma mudança de conjuntura política, em função de mudança de composição do plenário da corte, etc. Então, de fato, há um perigo aí, né? As coisas precisam, a redação precisaria ser mais clara, né, desse projeto, e tem um componente político aí que é importante também, que é o seguinte: ele está na CCJ do Senado, o projeto, né? Falta o plenário do Senado. Isso, o avanço ou não desta votação pode ser usado aí como uma moeda de troca neste momento em que nós temos aí um desarranjo e um grande conflito envolvendo os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é a questão das emendas parlamentares, né? Esse projeto ele fica como uma espada sobre a cabeça do governo, do Lula em especial, né? Na medida em que o Rodrigo Pacheco pode usar
isto aí, né? Algo nesse sentido. Bom, vocês não me dão as emendas como a gente quer aqui no Congresso, Câmara e Senado, eu vou fazer esse projeto avançar e abro a porta, né, para que o Bolsonaro volte à vida política, né, mais cedo do que vocês estão imaginando. Né? Eu falo isso porque hoje a política a gente vê dessa forma, a gente vê não, ela está sendo feita dessa forma. Como um grande jogo de chantagem e de faca no pescoço o tempo todo, né? Então, acho que esse é um pouco aí o contexto do que a gente está vendo, e sim, este projeto é muito perigoso.